Ok, então vamos lá. Temos poucos na sala ainda. Como todos já sabem, pelo menos imagino que sim, o que nós combinamos no encontro da semana passada. Dia 1º de junho era uma data que tínhamos para a apresentação dos livros. Achei por bem dar mais uma semana, no sentido de que pudessem se organizar para fazer uma boa apresentação e tal, termos um bom seminário e atingirmos aqueles propósitos, né, que se estabeleceram ou que se tem exatamente a partir da concepção dessa dinâmica, desse trabalho que consiste na leitura de um livro que vai abordar algum tipo ou algumas práticas, né, alguns modelos de gestão, mas muito focado, assim, nas questões contemporâneas, né? Então, a gente está numa disciplina de princípios de gestão, que a gente está estudando a história, estamos vendo lá desde Fayol, Henry Ford, né, aqueles momentos posteriores à Revolução Industrial, os primeiros desafios para se organizar as empresas, né, para aumentar os resultados, melhorar os resultados, aumentar a produtividade, assim por diante. Fomos avançando, mas estas leituras, elas têm o propósito de nos aproximar da realidade, daquilo que a gente está vivendo. Então, temos os livros. Hoje vocês vão ter um tempo para tirar as últimas dúvidas e para se reunirem, mais uma vez, conforme eu já tinha orientado na semana passada, se reunirem por título e organizarem a apresentação da semana próxima, do dia 8. Então, dia 8 inicia o seminário dos livros. Tá? Eu vou fazer um sorteio, então todo mundo tem que estar pronto para apresentar na semana que vem. E, né, completando aquilo que iniciamos na semana passada, tínhamos um TDE, que é um trabalho discente, né? Tínhamos como TDE a provocação, ou desafio lançado para vocês, de montarem uma matriz SWOT a partir do estudo da teoria contingencial. Então, a matriz SWOT eu encaixei assim, como uma ferramenta de gestão no momento que se discutia a teoria contingencial, a abordagem contingencial, porque a abordagem contingencial insere, dentro dos estudos da administração, insere a preocupação, né, com o meio ambiente, com o ambiente externo, né, com o microambiente e com o macroambiente, um ambiente tarefa ou ambiente geral, enfim, são algumas denominações, mas que representa essa preocupação, naquele momento, do surgimento da teoria contingencial, a preocupação com o ambiente. Não cabe apenas estudar as práticas, os métodos, os processos dentro da empresa, para tornar ela, né, o mais lógica possível, o mais racional, o mais produtiva. Então, fazer desenho de processos, fazer treinamento de pessoas, né, fazer, enfim, desenhar esses processos no sentido de enxugamento de custos, de melhoria de desempenho, de melhoria de produtividade, pensar em departamentalização, pensar em todas as funções da administração e tal. Se nós não tivermos um olhar muito atento para o ambiente que estamos inseridos. A teoria contingencial diz: esta forma de organizarmos a nossa empresa, de definirmos processos, de definirmos metas, enfim, de organizarmos a nossa empresa, de conduzirmos a nossa empresa, depende das circunstâncias, depende do momento que a gente está vivendo, depende do contexto, depende desse ambiente. E, portanto, né, nada melhor do que ter, então, uma ferramenta que nos permita compreender melhor, ou entender, ou analisar, fazer uma leitura mais precisa desse ambiente. E a matriz SWOT
né, ela é, então, essa ferramenta de gestão que nos permite enxergar e, a partir dela, com uma leitura mais adequada do ambiente mais próximo da nossa empresa, do ambiente mais amplo, mas que, de alguma forma, também interfere no nosso cotidiano, nós fazendo essa leitura, nós fazendo essa análise, nós organizando as informações que são fruto da leitura e da interpretação, dessa busca, né, por informações, organizando elas, nós vamos ter, a partir disso, condição de definir qual a melhor maneira de atuarmos, qual a melhor maneira, quais as ações que precisamos desencadear, no sentido de nos proteger contra eventuais ameaças de mercado, no sentido de alavancar o negócio, no sentido de aproveitar alguma oportunidade. Então, esse é o propósito, é nós estabelecermos ações, elaborarmos um plano de ação em cima de um conjunto de informações que sejam bem organizadas, que sejam fidedignas, que sejam precisas e que nos indiquem quais os melhores caminhos a seguir. É isso. Planejamento é isso, né? E nós, enquanto gestores, precisamos ter essa capacidade de planejar. Agora, para planejar, eu preciso saber onde é que eu estou andando. Eu preciso saber onde é que eu estou. Eu preciso saber das minhas capacidades, do que eu sou capaz, para conseguir definir, olha, eu tenho um plano de ação, eu tenho algumas metas, mas essas metas são definidas a partir das minhas capacidades. Essas metas, eu não posso, né, colocar metas que eu não tenho capacidade para atingir. Então, o plano de ação, um planejamento organizacional, ele vai se dar exatamente em cima do cenário das minhas capacidades, das minhas virtudes, das minhas dificuldades, em cima da leitura adequada de todo esse contexto. Teoria contingencial, né? Vamos, a partir das contingências, a partir das circunstâncias, definindo qual o melhor caminho. Há 3 anos atrás, o planejamento das empresas não sonhava com um 2020. Há 2 anos atrás, ninguém sonhava com um 2020 como tivemos. Não sonhávamos que ultrapassaríamos 2020 e em 2021 chegaríamos na metade do ano e ainda continuaríamos numa situação de extrema dificuldade, incertezas, né? Então, se eu tenho um planejamento de médio prazo, aí, não, eu fiz o meu planejamento lá em 2019, né, e é um planejamento aí para médio prazo, não vou dizer longo prazo, mas no médio prazo, aí, pelo menos 3 anos, eu já defini o meu planejamento. Então, em 2019, definimos o nosso planejamento para 2020, 2021, 2022. Óbvio que se eu fiz isto lá no início, ou meados de 2019, é claro que no início de 2020 eu tive que visitar de novo esse planejamento e rever tudo, porque o mundo virou de cabeça para baixo em 6 meses, né? E mudou tudo. Mudou a dinâmica de mercado, mudou tudo. Tive que replanejar. E ao longo de 2020, tínhamos, né, alguns momentos que liberava o comércio, fechava de novo, interferência governamental, problemas mundiais, crise sanitária, enfim, nós vivemos, né, um caos. Como é que nós poderíamos ter um planejamento engessado? Não, precisamos ter a capacidade de atuar diante das circunstâncias, diante das contingências, tá? É isso. Então, matriz SWOT nos ajuda. Se eu usei a matriz SWOT lá em 2019, nesse exemplo que eu estou mencionando, bom, 2020 resgatei, né, a matriz e vamos montar a matriz a partir do novo cenário. E a matriz SWOT, conforme já conversamos na semana passada, nessa sequência de pensar sobre a abordagem contingencial e, na sequência, então, estudar uma ferramenta que nos permite atuar
melhor, com mais eficiência num ambiente, né, de circunstâncias variáveis, eu vou ter que novamente trazer a matriz SWOT e estudar ela, né, de acordo com o que ensina a literatura e aqueles que criaram essa ferramenta. Divide as tuas informações em quadrantes, onde nós temos 2 quadrantes que dizem respeito ao teu ambiente interno, as tuas características, sejam boas ou ruins, e nós denominamos isso na matriz como pontos fortes e pontos fracos, teus, da tua empresa. Então, nós vamos montar uma matriz SWOT, nós precisamos conseguir identificar numa análise verdadeira, numa análise que compara com a realidade de mercado. Porque para que eu defina determinada característica da minha empresa como ponto forte, eu sou forte em relação a alguém ou algo. E no caso, para que eu defina determinada característica da minha empresa como ponto forte, eu tenho que dizer que eu sou melhor do que todos aqueles outros que estão no mercado e que oferecem algo semelhante ao que eu ofereço, que são os concorrentes. Né? Então, eu vou definir quais são os meus pontos fortes. Como assim definir os pontos? O que seria pontos fortes? Né? Bom, a tua empresa, né, tem um conjunto de atividades cotidianas. Destas atividades e das características da tua empresa, em todos os aspectos, o que tu classifica como ponto forte, que tu é na comparação com a concorrência melhor? E o que tu classifica das tuas características, da tua atuação, como ponto fraco? Tu é pior do que, pelo menos, alguns que estão aí no mercado. E vão ter algumas características que tu não é melhor, mas também não é pior. Então, não aparece na matriz. Ok? Porque a matriz vai destacar aquilo que tu é melhor e aquilo que tu é pior, das tuas características. Por exemplo, imaginando uma loja física, um comércio. Um comércio. O ponto do comércio é uma característica importante, a localização do comércio? Localização é uma característica importante? Pergunto para vocês. Com certeza. Claro que sim, né, Pietra? Com certeza. Então, se o ponto é uma característica importante, eu preciso fazer, então, nesse momento que estou organizando a minha matriz SWOT, preciso fazer a pergunta, bom, o meu ponto, a minha localização, é melhor ou pior? Ou está equivalente aos da concorrência? Se a minha localização eu tenho uma localização melhor do que os concorrentes, isso é um ponto forte meu. Isso faz diferença. A gente sabe que a localização faz diferença. Tá? Capital. Capital financeiro é importante? Claro que sim. E eu preciso ter informações mínimas sobre como anda a concorrência. E eu preciso saber exatamente qual é a minha força ou fraqueza com relação a capital. A fôlego, né? A capacidade de suportar um período maior, como, por exemplo, né, o que vivemos, com fôlego, com capacidade de sobrevivência e tal. Então, capital é uma informação que eu posso classificar. Esse é um ponto forte meu. Ou não, esse é um ponto fraco. Não tem muito capital. Se a coisa continuar assim, vou fechar as portas. Capital. Estou começando a dar alguns exemplos. Pensei em localização, pensei em capital, mas eu posso pensar também, por exemplo, tecnologia. Os recursos tecnológicos que eu tenho, seja tecnologia da informação, seja tecnologia de manufatura, seja, enfim,
a tecnologia que eu possuo e que é necessária ou importante para o meu tipo de atividade. Então, depende da empresa. Mas para a minha empresa, a tecnologia que eu possuo é diferenciada, é uma tecnologia de ponta. São raras as empresas que possuem algo semelhante. Nessa circunstância, o que é tecnologia na matriz SWOT, na minha empresa? Ponto forte. Acabei de dizer, eu tenho uma tecnologia de ponta, eu tenho uma tecnologia, né, que raras empresas possuem e tal, ponto forte. Ou eu posso fazer uma análise dos meus recursos tecnológicos, a tecnologia da informação, a tecnologia, né, de manufatura, enfim, e chegar à conclusão que, olha, tem players, tem concorrentes, tem gente no mercado, empresas que concorrem comigo, que possuem muito mais tecnologia do que eu, e tecnologia que faz a diferença. Bom, então, sinto muito, mas tu vai ter que colocar tecnologia como ponto fraco, né? Seja tecnologia para produção, seja tecnologia da informação, enfim. Gestão do relacionamento com o cliente. Gestão do relacionamento com o cliente, ninguém faz melhor do que eu. Eu domino as informações dos clientes, eu tenho um histórico, eu tenho um sistema, eu tenho CRM, eu tenho um sistema que monitora todos os movimentos, todas as operações, que me dá tendências de mercado e tal. Relacionamento com o cliente, ninguém tem melhor do que eu. Opa, ponto forte. Relacionamento com o cliente, realmente nós temos algumas dificuldades, nós, assim, esquecemos, né, de atualizar alguns processos, nós estamos realmente pecando muito com relação ao domínio de informações sobre os nossos clientes. Para dizer a verdade, a gente não tem muitas informações, a gente nem sabe muito bem quem são os nossos clientes. Bom, então, relacionamento com o cliente, ponto fraco ou ponto forte. Veja, eu estou fazendo uma autoavaliação. Eu estou fazendo uma análise da minha empresa, na área financeira, se eu tenho fluxo de caixa, se eu tenho um bom capital, se eu não tenho. Eu estou fazendo análise da tecnologia, eu estou fazendo análise dos meus equipamentos, são equipamentos defasados, são equipamentos de última geração, eu estou fazendo análise de processo, eu estou fazendo análise da minha equipe comercial, estou fazendo análise dos recursos humanos, eu estou fazendo análise da minha capacidade de entrega, eu estou fazendo a minha análise da minha equipe de vendas, do meu relacionamento com o cliente. Enfim, eu vou fazer uma análise do negócio profunda. E aquilo que eu percebo que eu tenho mais capacidade, sou melhor do que os concorrentes, do que aqueles que estão ali, de alguma forma, oferecendo algo semelhante ao que eu ofereço, bom, então, ponto forte. Agora, se nesta análise tem algumas coisas que eu não sou tão bom quanto alguns que estão no mercado, então eu tenho que classificar como ponto fraco. E se tem alguns destes aspectos que eu mencionei, enfim, de todos esses aspectos, alguns que, bom, eu estou na média de mercado, aí eu não sou realmente melhor, né? Vários têm isso que eu tenho, mas também eles não têm nada além disso, é isto, então, ok, né? Não é um ponto forte, tão pouco é um ponto fraco. Essa é a análise interna, é a primeira parte da matriz SWOT. E depois nós vamos fazer a análise do ambiente, que é, né, onde eu trouxe a matriz SWOT exatamente para fazer essa relação com a abordagem contingencial. Aí nós vamos analisar as circunstâncias, o mercado, o ambiente amplo, o ambiente mais restrito, e vamos ver o que está acontecendo nesse ambiente externo, porque eu analisei as coisas, as questões internas, eu fiz a minha autoavaliação. E agora eu vou fazer a avaliação do ambiente externo. Tranquilo por enquanto? Me respondam. Tá tudo bem? Pietra, o setor onde eu trabalho
só parou para analisar os pontos fortes e fracos após um susto. Pois é, tem muitas empresas que, né, ou por desconhecimento, ou por acharem que, não, isso aí não né, é perda de tempo, ou enfim, né, e aí às vezes precisam recorrer. Então, ponto forte e ponto fraco. Análise interna. Agora vamos para a análise externa. O que está acontecendo no ambiente externo que pode, de alguma forma, influenciar, positivo ou negativamente, mas pode interferir na nossa atividade, na nossa empresa, no nosso negócio? O quê? O que pode estar acontecendo aí? Será que as questões econômicas, será que a economia, ela pode interferir na minha atividade empresarial? Claro que sim. Claro que sim. Né? A inflação, vocês viram que vocês sabem, né, que nós temos vários índices. Por exemplo, nós temos o IGPM, nós temos o INPC, nós temos o IPCA. E olha só, pasmem, do INPC, que é um índice de reajuste e tal, para o IGPM, tem uma diferença de mais de o dobro do índice apurado. O índice, o INPC dos últimos 12 meses deu 7, dos últimos 12 meses, agora fechando em abril, deu 7, alguma coisa, 7,6, 5, não me lembro, 7, alguma coisa. Já o IGPM deu mais de 20%. Tá, mas como assim? E são índices que avaliam, que medem a inflação. O IPCA já deu outro índice, mas imagina, um deu 7, outro deu 20. Como pode isso? Quem é que pode explicar ou trazer aí alguma explicação sobre essa diferença tão grande de índices que medem a inflação? E às vezes, índices... Bom, o que vocês acham? O que justifica tanta diferença? Um índice mede em 12 meses, INPC, 7%, GPM, 22%. O que justifica isso? O pessoal dormiu aí ou não? Ou estão acordados ainda? Ah, Pedro, só tu que aparece para mim aqui, Pedro. Tu eu tô vendo que tá aí. Tá aí. Responde algum sorriso, tá ligado, tá me ouvindo. Os outros eu não sei se estão aí. Quem é que me diz aí? O que significa INPC? Vamos, pessoal, vamos. Boa noite. 1º de junho, 19 horas e 37 minutos. Quem me diz o que é INPC? Estão pesquisando? Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Índice Nacional? Índice, tá, fui mais rápido que o Google aí. Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC. IGPM, Índice Geral de Preços Médio. E eles são calculados pelo IBGE. Tá, não, Franciele, tudo bem. Eu fiquei pensando, bom, ou o silêncio, ou o pessoal está desligado aí, não estão nem prestando atenção, ou realmente não conhece. Mas assim, ó, é importante, todos vocês, ou vocês estão trabalhando, ou já trabalharam, ou vão trabalhar em seguida, e vocês sabem que tem uma database, dependendo da categoria que vocês, né, da atividade que vocês atuam, tem uma database, que é a database do dissídio. Isso vocês devem saber. Uma vez por ano tem o dissídio da categoria. E o dissídio da categoria discute o quê? Discute, né, as condições de trabalho, né, o sindicato dos trabalhadores vai sentar com o sindicato patronal e vão negociar a convenção coletiva daquele ano. O ponto normalmente mais discutido é
o reajuste. Né? O que é o reajuste? Bom, eu ganhava 100 e ao longo do ano os preços dos produtos, né, que eu comprava para minha subsistência foram subindo. E o meu salário, 100, 100, 100. E os preços subindo, subindo. Cada vez eu estou comprando menos. Em algum momento, eu preciso repor, né, essa perda do poder aquisitivo. Como que se calcula, né, essa perda? Através dos índices que medem a inflação. IGPM é um, INPC é outro, IPCA é outro. São índices que medem a inflação. E por que tanta diferença? Porque os critérios são diferentes. Tem um índice que trabalha... Claro que sim, Daniela, claro que sim. Tem um índice que trabalha com os custos básicos, né? Um índice que trabalha com os produtos que pertencem que são consumidos pelas classes mais baixas. Este índice dá um resultado. Tem um outro índice que considera produtos que são consumidos também por outras classes. E o resultado vai ser outro, né? Porque cada segmento, cada tipo de produto e tal. Então, tem alguns produtos que o impacto, por exemplo, do aumento da energia elétrica, tem alguns índices que o impacto da energia elétrica vai pesar mais na inflação. A inflação deu mais alta e tal, sim, mas tu viu quanto subiu a energia elétrica, ou quanto subiu a gasolina, ou quanto subiu, né, o gás de cozinha por consequência do aumento do petróleo e tal. Enfim, cada índice é uma composição. O arroz, o feijão, né, o óleo, a massa, a carne, tudo. Tudo tem um peso. Ah, o arroz subiu mais, então vai pesar um pouquinho mais. E esse índice que a gente tem de 7,2, por exemplo, significa que em 12 meses, nos últimos 12 meses, os produtos, na média, desta classe aumentaram em 7,22%. E se a tua categoria tem como referência o INPC, por exemplo, a tua categoria, no período de 12 meses, vai sentar e vai negociar, e normalmente, né, então, estabelecida a reposição salarial. Vocês passam, então, tu ganhava 100 reais por dia, por hora, seja lá o que for, tu passa a partir deste mês, 12 meses depois, né, no mês do dissídio da categoria, algumas categorias a negociação é em maio, outras em abril, outras em março e tal. Em maio, por exemplo, o cálculo do salário mínimo é sempre reajustado em maio, né? E o salário mínimo é referência para muitas categorias. Então, em maio do ano passado, tu ganhava 100. Em maio deste ano, tu passa a ganhar 107,22. Aplicaram 7,22 sobre o teu salário e aumentou o teu salário. Na verdade, não é que aumentou. Ele recuperou o poder aquisitivo. Tu agora, com 107, ganhando 107,22, tu passa a ter condições de comprar o que tu comprava lá em maio do ano passado. E que ao longo do tempo tu teve que começar a tirar algumas coisinhas da cesta. Pô, não dá mais para comprar os 5 quilos de feijão, vai ter que te comprar 4 quilos. Vou ter que diminuir o café aqui, porque, enfim, foi aumentando, teu salário não aumentou. Né? Então, a economia influencia muito, porque aí pensa, nós como empreendedores, por outro lado, os trabalhadores querem essa reposição. E o gestor, o administrador, bom, ele precisa pagar, a partir de maio, uma folha de pagamento que até ontem, em abril, era 100. A partir de agora, todos os funcionários passam a ganhar 107. Isso dá um impacto.
E vocês sabem que as empresas têm que pagar o salário de vocês, mas têm encargos sobre esse salário muito altos. Vocês sabem disso. E se ainda não estudaram, vão estudar. Vai ter cadeira que, inclusive, vai analisar todos esses encargos incidentes sobre o custo da folha de pagamento, né? Então, por exemplo, quando vocês recebem o salário, a empresa, além de pagar o salário para vocês, tem que calcular 8% sobre o salário de vocês e depositar numa conta vinculada, no nome de vocês, que é a conta vinculada do Fundo de Garantia. A empresa desconta do valor que pagou para vocês um percentual a título de INSS, a Previdência, né? Vocês têm direito ao SUS e tal, então tem que descontar a Previdência. Mas a empresa desconta isso e não fica com ela. Ela tem que repassar para o governo, para o Instituto Nacional de Seguridade Social. Só que não só o que ela descontou de vocês, o que ela descontou, mais um X que é uma contribuição dela sobre o salário de vocês. Então, o custo da empresa tem INSS, tem contribuição social, tem uma série de encargos sobre a folha de pagamento. Além disso, como bons gestores que nós somos, nós sabemos que no final do ano nós temos que pagar o salário e mais um salário, que é o 13º. Eu não posso só lá em dezembro ou em novembro me lembrar disso. E aí, como é que eu faço agora para pagar 2 vezes a minha folha de pagamento? Eu preciso, como um bom gestor que planeja, ir provisionando a cada mês um pouquinho para chegar lá em dezembro e ter a capacidade de pagar 2 vezes o teu salário. Teu salário e mais o 13º. E tu vai tirar férias. E quando tu tira férias, a legislação trabalhista determina que tu vai receber o salário antecipado e acrescido do teu salário 1/3 ainda, como uma recompensa para que tu possa desfrutar destes dias de férias e tal com um pouco mais de recursos. A empresa tem que pagar isso. Bom, mais uma razão para também ir provisionando algum valor para quando chegar lá na hora das férias ter esse recurso, né? Isto são circunstâncias que dizem respeito a aspectos legais. E se muda a legislação trabalhista? E se aumenta esse 1/3? Como, né, as férias, há muitos anos atrás, era só o valor do salário e pronto. Nem antecipado era. Aí os sindicatos, né, para ver a força, a importância dos sindicatos, conseguiram essa remuneração. Conseguiram né, resguardar alguns direitos e adquirir outros. Mas isto é fruto dessa negociação coletiva e que vira lei. Né? A reforma trabalhista, ela vem com o intuito de tirar algumas conquistas dos trabalhadores, né? Daqui a pouco se perde 1/3. Os 40%. O que é os 40% sobre o fundo de garantia? Vocês acham que isso sempre existiu? Não. Os 40% também é fruto, né, de uma reforma trabalhista, de muita discussão com as centrais sindicais e tal, e foi uma grande conquista. Qual é o propósito dos 40%? Vocês sabem, né? A multa de 40%, sabe do que eu estou falando, né? Quem trabalha tem que saber. Que se a empresa demite vocês, a empresa tem que pagar todos os direitos, férias proporcionais, 13º, tem que pagar todos os direitos de vocês, tem que dar um aviso prévio, independente de dispensar vocês, mas o aviso prévio é remunerado, então tem que dar um aviso prévio, né, remunerar esse aviso prévio, e também, além de 13º proporcional, férias proporcionais, ela tem que te dar o direito a sacar o fundo de garantia, esses 8% que ela foi depositando lá na conta vinculada, né, e que estava paradinho lá, porque é um fundo para garantir, né, alguma eventualidade. O FGTS é um fundo de garantia por tempo de serviço. Então, daqui a pouco tu foi demitido. Bom, agora tu pode sacar o teu fundo. Tu tem uma justa causa aí para sacar o teu fundo, né? Aí tu vai lá e saca o teu fundo. E sobre o valor que tu tem lá naquela conta,
a empresa, quando te demite, tem que pagar uma multa de 40%. Então, se tu está há 10 anos na empresa lá, há 10 anos, todos os meses ela te pagava o salário e 8%, não te descontava, mas além do teu salário, calculava 8% e depositava lá para ti. No outro mês, te pagou o salário, 8% vem para cá, 8% vem para cá. E aí, passa 1 ano, 2 anos, imagina, 10 anos, tu tem um bom dinheiro lá. Se ela te demitir hoje, né, tu que já tem 10 anos de trabalho, a empresa, tu tens o controle do teu extrato de fundo de garantia, a empresa vai ter que pagar 40% de multa sobre o saldo que tem lá. É um custo elevado para a empresa? Bom, é um custo elevado, mas o gestor tem que saber que são benefícios, que são direitos, né, conquistados, são direitos justos, porque quantas vezes falamos aqui que sim, nós precisamos sempre lutar pelo reconhecimento e pela valorização dos trabalhadores, e isso são formas de, antes de tudo, proteger o trabalhador, quer dizer, né? A empresa vai pensar 2 vezes antes de desligar ele, vai buscar outras alternativas. Agora, quando o trabalhador realmente é improdutivo, bom, aí é outra coisa. Mas aí é o desafio de nós, gestores, entendermos o porquê da baixa produtividade. Será que nós, como gestores, não falhamos em não oferecer os recursos necessários, em não criar o ambiente adequado para que ele estivesse motivado, em não capacitar ele da forma como deveria ser capacitado, em não oferecer tecnologia necessária para que ele pudesse... Bom, aí o gestor também tem que entender. E se realmente nós oferecemos tudo e ele continua não sendo um bom funcionário, talvez a gente deva refletir em que momento que a gente errou e quem sabe não é lá no início, contratando mal, como já falamos aqui também. Enfim, legislação, economia, avanços tecnológicos, né? O que existe de novas tecnologias, a gente precisa estar atento, porque o que surge de novas tecnologias pode impactar, pode favorecer ou ameaçar a nossa atividade, né? Enfim, o cenário externo, as relações internacionais, né? O cenário político, né? As questões políticas a gente sabe que tem influencia na economia, influencia nos aspectos legais. Então, o que está tramitando né, em termos de leis lá no Congresso? O que está, né? O que é exatamente que está sendo discutido na reforma tributária, na reforma administrativa, na reforma trabalhista, na reforma previdenciária? Se fala tanto nas reformas, vocês sabem, nós como gestores precisamos estar atentos. Precisamos saber o que é que está sendo discutido na reforma da Previdência, o que é que está sendo discutido na reforma trabalhista. Né? Porque são coisas que impactam, que dizem respeito ao nosso dia a dia, impactam sim na nossa atividade. A matriz SWOT vai fazer um mapeamento de todas estas coisas que interferem, mais ou menos intensamente, mas interferem no nosso dia a dia. No mercado, as questões demográficas, né? o lugar onde nós estamos atuando, né? O mercado de atuação, a área de atuação da nossa empresa, o que está acontecendo, né? de movimentos demográficos, né? Quais são as variações na população, as questões comportamentais, as questões culturais, inúmeras questões do ambiente interferem na forma com que nós vamos estabelecer as nossas ações. Para a gente fazer um bom planejamento, a gente tem que se conectar com o mundo. Precisamos saber o que está acontecendo no mundo. No mundo, né, num olhar maior, mais amplo, e no mundo mais próximo, na realidade. Mas nesse mundo externo, nas coisas que são mais relativas à nossa comunidade, né, aquilo que está mais próximo, e nas questões maiores, da cidade, do estado, do país e do mundo. Precisamos saber. Né? Imagina, eu preciso saber, sim, como é que estão as relações com a China. Preciso saber.
Porque isso pode sim ter um impacto na minha atividade. Vocês acham que as relações internacionais com a China pode ter algum tipo de interferência? Não preciso nem perguntar isso, claro que pode. Ah, não, mas eu aqui, pequenininha, aqui no bairro. Mas a gente sabe que a China, né, está vendendo cada vez mais coisas para cá. Agora, essas relações, né, podem também permitir que a gente tenha a capacidade de importar alguns produtos. Enfim, as relações internacionais. Falei de China agora, mas enfim, né, com o mundo todo. A matriz SWOT é isso. É mapear as condições em que estamos atuando, as condições internas e as condições externas. Mapear isto, ver a partir daí, começar a analisar depois uma a uma e ver quais as que são realmente muito impactantes, muito decisivas, que eu, né, nós chamamos de quais são os fatores críticos de sucesso, quais são aquelas coisas que realmente interferem significativamente na nossa atividade. Identificamos essas porque estas precisam primeiro da nossa atenção. Então vamos ver, diante de todas essas informações mapeadas, isto é um trabalho intenso, não é pegar 3, 4 informações. A título de exercício, obviamente, que nós aqui, né, nos exemplos que vamos trabalhar aqui, a gente pensa em 2, 3 coisas, mas uma análise SWOT de uma empresa de médio ou grande porte é uma análise muito ampla, normalmente feita até por áreas distintas, né? Diferentes áreas montam a sua matriz. E aí, depois disso, elege aquilo que realmente precisa ser alvo da nossa atuação, e bom, aí nós vamos fazer vamos definir as nossas ações, né? Que é o que eu falava no início da aula. Como é que eu vou pensar em fazer um planejamento aí de médio prazo, né, num cenário tão instável e de tantas incertezas? Dúvidas, comentários? Cheguei a ficar zonzo agora de tanta gente falando ao mesmo tempo. Nós precisamos nos organizar, porque eu não entendo assim, todo mundo falando junto. Vamos por parte. Quem é que vai falar primeiro? Tudo tranquilo, Bianca? Bianca, eu acho que tu é a única que postou. Estou tentando ver aqui porque o Daniel não tá. A Mayra também não tá e o Felipe também não tá. A única que postou e que está aqui. Então, o que tu acha da gente trabalhar um pouquinho na tua matriz? Conversar um pouquinho ali com... Apesar de eu já ter, né, de alguma forma... Mas eu acho que se a gente pudesse pegar ali a tua matriz e conversar um pouquinho, vamos? Pode ser? Tu tá sem microfone hoje, sem câmera? Não, professora, que eu tô bem gripada, e daí hoje eu não tô nem conversando muito. Tá, mas o que tu acha? Podemos trabalhar ali com a tua matriz? Pode usar como exemplo, mas de hoje, se eu puder escrever, eu prefiro. Tá, tá. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver uma coisa aqui. Daniel não tá aí. Daniel, deixa eu ver aqui. Não, eu vou pegar a tua, porque se tiver alguma dúvida, a gente, né, tu coloca ali no chat e tal. Então, deixa eu pegar a tua. Onde está? Aqui. Ah, tá, tu não fez arquivo, mas tranquilo. Então, assim, eu vou compartilhar aqui, tá? Ok. Eu vou compartilhar. Ah, não.
Só me digam se vocês estão vendo. E agora eu não estou vendo vocês, mas me digam se vocês estão vendo aí a minha Sim. página do aula. Sim? Então vamos lá. Ambiente interno, forças, ambiente interno, fraquezas. Então aqui à esquerda está o ambiente interno. E aqui à direita, oportunidades e ameaças. Tá? Então a Bianca coloca assim, ó, como um ambiente interno, olhando para si, para a sua empresa, ela percebe como elementos, né, que diferenciam positivamente a empresa dela. O engajamento dos colaboradores, de comunidade e clientes. O engajamento dos seus colaboradores, comunidades e clientes. Em números, constituem, no quesito diversidade, 40% de mulheres na alta liderança da companhia. 116 horas de treinamento, 51 projetos de desenvolvimento social com 11.800 pessoas beneficiadas, e a política de encantamento que hoje representa 95% dos clientes satisfeitos. Tá. Concretamente, Bianca, concretamente eu digo assim, ó, que o que tem assim evidenciado como força, porque é isso, eu preciso saber, eu vou classificar como força aquilo que realmente eu estou acima do que o mercado oferece. Eu não sei como é que como é que está na concorrência a questão da diversidade ou das mulheres na alta liderança. Tá? Eu não sei o quanto as outras empresas oferecem de horas de treinamento, tampouco projetos de desenvolvimento social. Se tu tens isto, né, se tu conhece e sabe que não há concorrente que tenha esses números, ok. Mas nós precisamos, quando construímos a SWOT, ir para elementos concretos e que podem ser assim, ó, classificados como diferenciais competitivos. Eu vejo muito claramente ali, não que todos os indicadores que tu tenha e números que tu tenha trazido não sejam importantes, mas objetivamente tu ter 95% dos clientes satisfeitos, e isso é fruto do quê? De uma pesquisa de satisfação com os clientes. Então tu monitora, né, a satisfação com os clientes e tu tem 95%. É um alto índice. Eu estou supondo que vocês estão acima da média. Né? E é bem possível realmente que vocês estejam acima da média, com esse percentual. Tá? É um percentual bastante alto. Nesse sentido, vocês têm realmente um ponto forte, que é o relacionamento com os clientes. A gestão, essa política de encantamento que tu coloca ali. Né? Política de encantamento. Isso é um ponto forte. Né? Entre outros, certamente, que vocês devem ter lá, como eu fui citando aí, né? Tem que analisar todas as áreas, quer dizer, a gestão do fluxo de caixa, né? Esse fôlego financeiro. Bom, depende da atividade que a gente poderia aí estabelecer o que vocês são melhores ou não com relação à concorrência. E fraquezas, tu identifica dificuldade na inauguração, operação de novas lojas, ou no desempenho de lojas já existentes que gerem perda de clientes e receitas. Fraqueza, ok, dificuldade na inauguração, né? Tem que ver exatamente qual dificuldade e ser bem específico aqui, o porquê dessa dificuldade. A operação de novas lojas e desempenho de lojas já existentes. Tem que saber exatamente, né, o porquê disso. Colocar aqui o porquê de algumas lojas estarem apresentando mau desempenho e perdendo clientes. Se, por um lado, né, vocês têm uma política de encantamento de 95% dos clientes satisfeitos, representa que, pelo menos na matriz aqui, imagino eu, ou nessa loja estudada, tem baixíssimo índice de perda de clientes. Em algumas outras lojas,
existe um índice diferente. Então, tem que ver o que é. Né? Sanções legais decorrentes do gerenciamento dos resíduos gerados pelas operações de lojas. Bom, aí também tem que saber exatamente o que é que está acontecendo, não gerenciamento dos resíduos, né? Que tipo de penas, né, que estão sofrendo, que penalização que estão sofrendo, mas o ponto fraco é a incapacidade de gestão de resíduos, né? Então, as lojas têm determinada operação e a empresa é incapaz de gerir os seus resíduos. Isto comparado, Bianca e turma, comparado com a concorrência, com a realidade de mercado. Mais uma vez, eu só sou forte ou eu só sou fraco em relação a outro ou outros. E esse outro ou outros é mercado. Tá? Isso tem que ficar claro. Então, quando se diz ali que incapacidade, né? Estou pagando multas e tal por não gerenciar os resíduos, é porque tem concorrente que gerencia muito bem os resíduos, não são penalizados e eu sou penalizado. Então, essa é uma fraqueza minha. Agora, se isso é uma realidade de mercado, bom, isso até é uma questão para vocês discutirem, para verificarem como podem, né, o que tem que fazer para corrigir isso e, quem sabe, tornar isso uma força. Quem sabe aí colocar isso como uma oportunidade de melhoria. Tu não coloca aqui porque tu não é fraco. Porque os outros também não têm gestão. Estou dando exemplos, né? Os outros também não têm gestão de resíduos. Isso é uma característica do segmento, vamos supor. Bom, então tu não é fraco. Porque fraco é em relação a. E todos são fracos. Ok. Mas isso vai sair daqui e vai lá para a oportunidade. Eu preciso saber que isso pode ser um diferencial competitivo. Isso, né, é uma oportunidade para eu me diferenciar no mercado. Depois, quem sabe, eu até, né, atuar melhorando a minha imagem e tal, etc. Deixar de correr, de pagar, de ter essa penalidade financeira, né, de ter que pagar multas ou coisa parecida, ter prejuízo, então eu vou ter ganhos, etc, etc. Passa a ser uma oportunidade. Bom, vamos lá. Oportunidades. Transformação digital através de projetos e soluções multicanalidade para estar presente com qualidade, eficiência e conveniência em todos os canais de venda e pós-venda. Evolução logística com a redução do tempo de entrega dos produtos e expansão do CD do Rio de Janeiro para garantir maior produtividade e agilidade no atendimento. Ok. Existe uma oportunidade de expandir um CD no Rio de Janeiro. Existe uma oportunidade de melhorar a entrega, de vocês se tornarem melhores na entrega a partir de uma evolução logística, e aí tu tem que ser específico, né? Tem que ser específica. Olha, a evolução logística no que diz respeito, né, aos modais, enfim, tem algumas características que estão mudando, que estão surgindo, né, e que estão favorecendo, e isso é uma oportunidade para nós. Nós temos que correr na frente. É uma oportunidade para todo segmento. Os concorrentes também podem atuar nisso. Nós vamos colocar como uma oportunidade, e se isso realmente pode fazer muita diferença, nós vamos colocar como uma oportunidade e um fator crítico de sucesso. E vamos atuar em cima disso para sair na frente. A transformação digital através de projetos e soluções de multicanal, né, omnichannel, né, atuar em diferentes canais e tal, perfeito. É uma oportunidade. Isso significa que vocês não atuam, mas por característica de mercado, esta evolução, né, da tecnologia da informação e tal, bom, hoje existe a possibilidade da gente começar, né, a oferecer os nossos serviços em outros canais, etc. Perfeito, é uma oportunidade. Por outro lado, variações no câmbio, e por consequência, se vocês têm, né, seguramente tem relações aí, né, atuação ou relações comerciais com o exterior, bom,
As variações no câmbio podem ser uma ameaça, assim como podem ser uma oportunidade. Depende da variação, né? Então, a variação no câmbio pode estar aqui, mas pode estar também na oportunidade. Pode repetir, porque vai depender exatamente da variação. Algumas variações vão ser interessantes para o negócio e outras não. Variações nas taxas de juros das aplicações e financiamentos. Perfeito? Quer dizer, isso são ameaças, né, na medida que existe uma probabilidade, a partir do que é colocado aqui, existe uma probabilidade da gente, né, ter um aumento aí nas na nossa dívida contraída com bancos, financiamos aí, parte da nossa operação foi financiada para que pudéssemos expandir, para que pudéssemos abrir aquele CD lá no Rio de Janeiro e tal, mas se esses índices inflacionários começarem a aumentar como estão aumentando, e daqui a pouco a inflação que é 7 passa para 15, passa para 20, passa para 30, bom, nós talvez não tenhamos condição, isso vai afetar o nosso desempenho e tal, é um risco, é um risco. Por outro lado, né, pode ser também as aplicações, né, surgirem possibilidades para aplicação em outros mercados. Vejam, aqui algumas, poucas, né, anotações que a Bianca trouxe, né, para ir montando. Mas, como eu disse, né, numa empresa nós vamos fazer, né, um brainstorming, nós vamos discutir com várias pessoas que têm o domínio, que têm o conhecimento da empresa, do segmento, do mercado e tal, e vão pensar em empresa. Vão analisar, fazer essa autoavaliação que precisa ser muito precisa, né? Precisa realmente a gente avaliar aquilo que nós estamos melhor e aquilo que precisa ser melhorado, que não somos como a concorrência é. Apontar tudo isso e, a partir disso, bom, agora nós temos condições de organizar um plano de ação. Essa matriz, como eu disse, num ambiente de tanta instabilidade, de tantas transformações, num ambiente onde circunstâncias definem tanto, né, os caminhos a seguir, num ambiente, né, contingencial, ele precisa, esse planejamento, ser revisitado a todo momento. Então, hoje, o nosso plano de ação vai ser seguir nesse caminho. Nós vamos, sim, expandir lá o CD do Rio de Janeiro. Nós precisamos, né, começar a atuar em outros canais, que não só o nosso canal físico aqui. Vamos fazer uma política de onicanal, vamos fazer, enfim, né, vamos cuidar aqui da questão do gerenciamento dos resíduos, né, vamos fazer um programa, criar uma equipe para atuar. Ok? Nós estamos montando o nosso plano de ação a partir da identificação das coisas que são mais importantes, mais relevantes para a nossa empresa. Isso é trabalhar de forma planejada, né, pensar a empresa, organizar as ações de forma inteligente, de forma lógica, de forma racional, sem desconsiderar jamais a grande velocidade com que as transformações acontecem e, por consequência, exigem, né, que este planejamento seja revisitado a todo momento. Ok? Muito bem. Muito bem. Tá, nós tínhamos combinado que hoje, né, teríamos também um espaço para os grupos trabalharem. Eu quero, antes de liberar ou de dar esse espaço, eu quero abrir primeiro para dúvidas com relação a isso que nós trabalhamos até agora e já, na sequência, ver dúvidas que ainda existam com relação àquilo que vai acontecer na próxima semana. A palavra é de vocês.
Tudo claro com relação à matriz SWOT? Tudo certo? E com relação aos trabalhos, vamos ver assim os livros que... Vamos ver os livros aqui. Vamos ver os livros. Não tem dúvida sobre a matriz, sobre o que trabalhamos até agora? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não, professor. Tá, Achei então, bem complexo, assim, de pensar sobre a matriz. Não sei se os colegas já sabiam, já tinham escutado, né? Mas eu achei bem complexo, assim, até fiquei um pouquinho assustado. Depois eu vou dar uma olhada lá no PDF, como eu havia te eu dito. até assim, ó, eu acho que se nós tivermos tempo ainda esse semestre, vale a gente praticar um pouquinho mais. Acho que vale esse esforço aí de tentar montar alguma coisa, colocar lá no TDE, enfim, porque é realmente uma ferramenta, tá, que vocês vão ver em outras disciplinas, porque é uma ferramenta de gestão muito importante e ela pode ser utilizada em várias áreas. Tu pode utilizar a SWOT para fazer o teu planejamento de marketing, né? Ó, Wesley já tinha trabalhado com ela na cadeira de gestão de processos, né? É isso aí. Então, assim, ó, a matriz ela pode ser útil em várias áreas. Tu pode fazer a matriz SWOT da empresa, do negócio em si, mas tu pode fazer também, né, pontos fortes e fracos do teu setor, fazer o planejamento do teu setor. Tu trabalha ali no setor financeiro, tu trabalha no setor comercial, de marketing. Bom, vamos fazer a matriz SWOT aqui. Quais são as oportunidades que nós temos? Quais são as ameaças para o nosso setor? Como é que nós vamos fazer o planejamento? Nosso planejamento comercial, nosso planejamento financeiro, nosso planejamento de marketing, nosso, né? Planejamento de produção. Vamos ver quais são as nossas dificuldades e tal. É realmente uma... isso aí, ó, Franciele reforçando também o quanto ela ajuda. Tá bem. E assim, ó, mas isso eu já vi, vocês vão, né, vocês vão voltar a falar sobre a SWOT, mas isso eu já vi, então lá na cadeira de gestão de processos, como disse o Wesley, não, isso aí o Jefferson já falou, isso aí não, vão praticar a SWOT lá. Então em marketing, SWOT, não, a SWOT agora é a interpretação, né, do cenário para planejamento de marketing, e eu preciso saber fazer planejamento de marketing. Eu preciso saber fazer o planejamento de produção. Eu preciso saber fazer planejamento financeiro, planejamento... Então, eu preciso, para fazer um bom planejamento por áreas, além do planejamento geral, eu preciso ter a capacidade de usar bem as ferramentas. Por isso que a SWOT vai, sim, acompanhar vocês em várias áreas, porque ela é uma ferramenta. Traz lá a ferramenta de gestão, chamada SWOT, porque eu preciso dela agora para fazer o planejamento da minha área, do meu setor. Legal. Bianca, tu tinha levantado a mão, desculpa, não sei se foi engano ou realmente tu pediu a palavra. Não, professor, foi engano. Tá. Então, assim, a Bianca colocou a questão aqui dos livros, né? Repassar todos os trabalhos novamente. Vamos lá. Eu vou pela ordem que está aparecendo aqui, né? Bianca, qual é o teu livro mesmo? Vocês me ajudam, porque agora eu não estou com o arquivo aberto aqui. Deixa eu ver. É que está no meu outro computador. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Pode ser que eu tenha neste. Livros. Não estou com ele aqui. Livros. Não estou. Eu lembro, inclusive, Bianca, que nós tínhamos um arquivo que eu tinha... O meu livro é O Jeito Harvard de Ser Feliz. O Jeito Harvard. Tá. Pietra, qual é o teu livro? O meu é o Nada Easy. Nada Easy? Isso. Wesley? Wesley? O Poder dos Inquietos, ele respondeu. Tá aqui. Poder dos Inquietos, tá.
Pedro? Nada Eise, então tá com a Pietra, Pedro. Gabriela? Eu sou dupla do Wesley, só. Gabriela. Rubimar? A loja de consumo. A lógica do consumo. Tu lembra os teus colegas? É eu, a Daniela e a Franciele. Rubimar, Daniela, Franciele. Tá. Franciele, a Franciele Francine, né? Porque tem duas Franciele, se não me engano. É isso, né, Franciele? A lógica do consumo. Marcos, teu livro. Hariane. Criatividade S.A. Criatividade. Tu lembra dos teus... Quem mais está lendo esse livro? Sim, o Daniel, a Thaís, a Alessandra e Felipe. Daniel, Thaís, Alessandra. Alessandra, isso, e Felipe. Tá. A Franciele está duas vezes aqui. Cristiane, qual é o teu livro? Cristiane e Marcos não estão na sala. Cristiane, digita ali para nós. Marcos, qual é o livro de vocês? Tá. Bianca, quem mais o jeito Harvard? Pois é isso que eu não lembro, professor, porque tava no meu grupo de WhatsApp e eu tô sem telefone, só vou conseguir recuperar amanhã. Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que eu te passei pelo WhatsApp, não foi? Sim, e eu repassei no grupo também. Tá, então... tu tá mal mesmo, hein? Tô vendo. Ouvindo, aliás. E o Mídia. pior é que eu testei 2 vezes negativo e acabei de receber uma ligação que a minha colega acabou de testar positivo, ou seja, eu vou ter que fazer o teste novamente. Quando que tu fez o teu teste? Eu fiz sábado e fiz segunda. Professor, eu tô com a divisão aqui aberta. Tu quer que eu te fale os nomes? Por favor, Pietra, que eu tô também aqui todo atrapalhado. É que tá no outro computador o arquivo. Se não me engano, tem um arquivo aqui no ambiente aula. Sim, eu abri ele aqui. Me ajuda então, Pietra. O jeito Harvard de ser feliz é o Marcos Vinícius, a Bianca, a Vitória, Luana e Edson. Então, Bianca, Marcos, Vitória, Luana. Edson, que estava aí agora há pouco, saiu, e Luana. Esse povo todo tá no grupo do WhatsApp de vocês aí, né? Acho que sim, né? É para estar. Tá, ótimo. Nada Eise é a Pietra, é tu, Pedro, e quem mais? Josué e Lucas. Josué e Lucas. Eu acho que um desses colegas abandonou a cadeira. Tá. Do Poder dos Inquietos tem? Deixa eu achar aqui. Sim, é o Wesley e a Gabriela só. Tá. Lógica do Consumo? Daniela, Rubimar, Franciele, e daí tem o Augusto nesse arquivo, mas eu acho que é outro que saiu da cadeira. Eu acho que Augusto também já partiu. E Criatividade, Hariane, Daniel, Thaís, Alessandra e Felipe. Isso. E tem mais algum livro? Tem o Pense Simples. Pense Simples. Quem é que tá neste? Juliana, Mayra, Fábio e Cristiane. A Mayra, Cristiane, que não respondeu aqui, mas enfim. Fábio. E Juliana. E Juliana. Isso. São tá. esses. Então, assim, ó, este povo aqui, a Cristiane, então, que não tinha respondido, tá aqui, o Marcos também tá ali no grupo
do jeito Harvard de ser feliz. Bom, a Franciele disse que o Augusto saiu. Tá, vamos lá. Assim, ó, vocês têm que entrar em contato, já deveriam estar em contato, né? Mas, enfim, tem que conversar com os colegas de vocês que estão lendo o mesmo título. E vocês vão organizar a apresentação para a semana que vem. Essa é a atividade principal do AP2. O AP2 vai ser, que vale 2,5 pontos, vai ser em cima disso. Então, como eu já tinha dito, né, vocês precisam ler o livro e tal, e a partir da leitura do livro, agora, montar essa apresentação. Vocês vão ter até 30 minutos para fazer a apresentação do livro. E aí, na próxima semana, eu vou sortear 3, pelo menos, destes 6 títulos para o dia 8. Vou sortear, de maneira que todos têm que estar já, né, com a apresentação pronta. E vocês, mais do que estarem com a apresentação pronta, que vão ser alguns slides com os tópicos que vocês elegeram, que, né, entendem serem os tópicos que merecem ser compartilhados, que merecem ser divididos com um grande grupo e tal, vocês vão apresentar, né, e depois a gente abre aí para um debate, para discutir um pouco o livro, fazer alguns comentários, os colegas, né, quiserem fazer alguma pergunta e tal. É isso, estudarmos sobre estas obras. Teve uma postagem já no Ambiente Aula lá, tá? E essa postagem é de um dos grupos, se não me engano, o Nada Easy. Mas todos os componentes do grupo, isso é importante, tinha uma dúvida hoje com relação a isso, que até me escreveram, todos os componentes do grupo têm que postar o mesmo arquivo lá. Vocês não têm que entregar resenha, nem síntese, nem relatório nenhum. Vocês vão montar uma apresentação para a semana que vem. Sei lá, 6, 10, 15 slides e tal, meia hora. Quantos slides? Bom, quantos vocês acharem necessário, desde que fique dentro de uma apresentação de 30 minutos. Trabalhem bem essa coisa do tempo, falei isso semana passada, tenham cuidado com relação ao tempo, porque se bater 30 minutos, eu posso até ter uma pequena tolerância de mais 1, 2 minutos, mas vai encerrar. E se vocês forem muito lentos na apresentação e chegou lá na meia hora, bateu o tempo e vocês não apresentaram nem metade, bom, prejuízo, né? Não vão conseguir. Eu não posso comprometer as outras apresentações. Então, é isso, né? Trabalhem bem o tempo, explorem da melhor forma possível esses 30 minutos com uma pequena tolerância. Não vão fazer também, né, uma apresentação de 5 minutos. Imagina, trabalhar um livro, né? 30 minutos é pouco, mas vão ter que, enfim, se organizar para isso. Façam essa apresentação e é isso, mas compartilhem essa apresentação com todos do grupo, porque todos do grupo têm que postar lá. Todos do grupo têm que postar lá. Deixa eu ver aqui, ó. Quem é que já postou? Aqui. Acho que foi a Pietra, se não me engano. Não, a Vitória. A Vitória, que é do grupo da Bianca. A Vitória já postou. Então, Bianca, conversa com a Vitória, porque ela já postou. Agora, se vai ser esta apresentação, né, bom, vocês vão ter que conversar. A Vitória, possivelmente, tenho quase certeza, assim como hoje não está na aula, semana passada não deve ter assistido a aula,
Porque eu fui claro a semana passada, de que era um trabalho em grupo, de que tinha que ser uma construção conjunta, que todos que leram o mesmo livro iriam discutir os tópicos que acharam mais interessante, e o grupo ia decidir, então, o que iria falar, como iria falar e tal. A Vitória já postou uma apresentação lá. Ok, postou a apresentação, é isso que tem que ser feito, mas é uma apresentação do grupo. Né? Então, Bianca, Marcos, Vitória, Edson e Luana precisam conversar e montar essa apresentação, e todos vão postar lá a mesma apresentação. Como assim, igual? Sim, igual, porque tem que ter uma postagem lá para que eu possa atribuir a nota. Se vocês não postarem nada, se, por exemplo, no teu grupo, Bianca, todo mundo postou e tu esqueceu de postar, eu não tenho como dar nota para ti, porque tu não postou nenhum arquivo. Né? Então é isto, tem que todos postarem. Mas, obviamente que a nota vai ser a partir de critérios que eu estabeleci, que considera tudo isso que acontece aqui nas noites de terça-feira, obviamente que vai considerar a apresentação e tal, como vocês vão transmitir para o grande grupo, esse é o objetivo maior, mas eu tenho, sim, né, os meus outros critérios que dizem respeito a vocês aqui, né, contribuindo, participando de TDE, trazendo, né, depoimentos e tal, e que precisa, dentro do meu entendimento, precisa ser valorizado. Tá? Dúvidas? Estamos, olha só, nada ex. Então, Pietra, que tu tá aqui, Pedro, tá aí, Josué e Lucas. Deixa eu até ver agora que eu tô com a sala aberta aqui. Josué já nem tá mais na turma, então já era. Josué não faz parte. E Lucas, sim, o Lucas Vargas faz parte da turma, tá? Então, Pietra, Pedro e Lucas. O Poder dos Inquietos, tá, Wesley e Gabriela. A Lógica do Consumo, o Augusto realmente não... Ah, o Augusto é da turma. É um cara que realmente não aparece, mas ele continua matriculado. E a Franciele. Rubi, Mari, Daniela e Franciele estão sempre aí. A Criatividade S.A., a Hariane está sempre aí, Daniel está sempre aí, a Thaís também, hoje não vieram, mas enfim, a Alessandra, né, também aparece e tal, e o Felipe também. Aliás, sim, e o Felipe também. Aliás, até o Felipe fez o TDE dessa semana. E o Pense Simples, Mayra, Cristiane, Fábio e Juliana. O que eu estou achando é que tem gente que não tem grupo. Que talvez já tenham desistido até, né? Deixa eu ver aqui quem é que não postou a P1. Eu não estou vendo vocês aqui, eu estou no ambiente aula aqui. No AP1, dos 31 da turma, o Augusto realmente não fez o AP1, então já deve ter desistido mesmo, porque nunca aparece nas aulas. A Fernanda também não postou. Jaqueline Quevedo, me parece que já também. Leandro Zayman também. A Maria Eduarda, a Mayra está aí, a Maria Eduarda também não. E a Vanessa também não. Então, na verdade, são 25. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Está faltando 2, hein? Tem 2 que não estão nos grupos. Não sei quem é. Bom, assim, ó, o tempo agora é para vocês conversarem com seus pares. A apresentação tem que ser a mesma. A apresentação tem que ser em grupo. Isso é uma coisa que, né, eu já falei na aula passada e já tinha falado em outra aula. Então, agora é essa última semana aí para finalizarem o trabalho e virem prontos para a apresentação na semana que vem. Nestes 6 livros. Semana que vem eu vou eu botei lá para vocês postarem até às 18 horas da terça-feira próxima, tá? Então, terça-feira que vem, até às 18, postem,
Eu vou fazer um sorteio e vamos ver quais são os livros que vão ser apresentados na semana que vem, a partir das 19 horas. E é importante que todos estejam aqui. É importante a participação de todos. Reforcem isso no grande grupo. Muito importante. Estamos no fim do semestre agora e é muito importante a participação de todos. Fico à disposição para esclarecimento de dúvidas. Na hora. Semana que vem, na hora. Às 19 horas, Franciele. Franciele pergunta, o sorteio quando mesmo? Todo mundo posta os seus trabalhos, né? Os grupos já vêm prontos. E aí, às 19 horas, a gente verifica quem que vai apresentar. Que mais? Que mais? Que mais? Hariane, tranquilo? Ah, tô vendo que o meu grupo aqui deu umas faíscas aqui, mas aí já tô resolvendo. Algo que eu precise saber ou não? É coisa para resolver só entre vocês? Não, já tô resolvendo, prof. Não, é assim, ai, deu uma confusão, daí meio que a apresentação ia ser meio separada do livro, mas aí eu já tô vendo isso já. Já tô tentando reunir o grupo todo já. Tá. Sim, do teu grupo, só tu que tá aqui hoje. Thaís não Sim. veio, Daniel não veio. Normalmente eles vêm, Alessandra, mas não sei. Pois é, acho que até a Alessandra tá vendo, acho que isso agora do grupo. Até agora me mandou uma mensagem falando sobre o livro agora. Bom, qualquer coisa também vocês podem me chamar durante a semana, tá? Não tem problema. Deixa eu ver, Cristiane. A Cristiane não tá mais agora aqui, saiu. Deste grupo Pense Simples, Mayra, Cristiane, Fábio e Juliana. Não tem ninguém aqui. Lógica do consumo, Daniela, tudo bem? Daniela, Sim. Franciele e Rubimar, os três estão aí, né? Por enquanto, tudo certo. Até a gente começou a conversar e, que nem a colega falou ali, a Ariane, sempre sai umas faíscas, não te preocupa que nós também. Mas o importante é alinhar, né? Na apresentação, deixem as faíscas de fora da apresentação, tá? Deixa. Não terá, professor. Tá bem, então. Gabriela e Wesley, suponho que também estão organizados. Sim? Sim, senhor, sim. A gente está se organizando para montar a apresentação. Tá. Pietra, Pedro, tudo bem? Ok. Josué e Lucas. Não, Josué não existe, que eu disse, né? Josué já era, né? Nem tá mais matriculado. Deixa eu ver se é ele. Eu acho que ele não tá, professor. Não, Josué nem existe mais, tá. Já vi aqui, ó, a Jennifer. Jennifer. Não lembro de Jennifer, mas enfim, tá aqui, Jennifer. E eu acho que ela participou de uma ou outra aula. E outra que não está, tu quer ver? Agora nós já vamos descobrir. Alessandro, ok, Bianca, Cristiane, Daniel, Daniela, Edson, o Fábio, o Felipe, Franciele, a Franciele. A Franciele não está, né? Tem a Franciele. Então, a Franciele também não está. Aí depois, ok, Franciele, Gabriela, a Jennifer, a Juliana está nesse grupo, que não apareceu ninguém. Luana está lá no Jeito Harvard. O Lucas está num grupo aqui também, não me lembro qual. Está lá em cima. Nada easy. A Mayra. A Mayra está onde? Mayra tá, Pense Simples. O Marcos também está ali. Não, o Marcos não tá, né? Não, tá lá, Jeito Harvard. É isso aí. Pedro, ok. Pietra, Hariane, Rúbia. Rúbia. Não está em nenhum livro.
Rubimar e Thaís, Vitória e Wesley. Tá. Então, assim, ó, Jennifer, Franciele e Rúbia. Estes 3 não apareceram nos livros que a Pietra agora, na lista que a Pietra leu. E aí vou pedir para vocês, como eu também não participo desse grupo de WhatsApp, coloquem lá, olha, Jennifer, Franciele e Rúbia, né? Vocês estão fora da atividade, não têm aparecido na aula, não estão inscritos em nenhum livro, e qualquer coisa, entrem em contato com o professor. Se puderem me fazer esse favor, não sei nem se elas estão no grupo de WhatsApp. Tá bem? Organizem-se. Se está tudo entendido, o tempo agora é para vocês trabalharem em grupo. Eu fico um pouco mais à disposição aqui. Vou ficar na sala aqui, mas aqueles que entenderam tudo podem ir se reunir com o grupo e já começar a trabalhar aproveitar aí o tempo e trabalhar na apresentação da semana que vem. Certo? Se ninguém mais tem uma pergunta, eu vou encerrar a gravação. Interrompendo a gravação.